Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós vamos abordar temas como a numerologia, a física quântica, a expansão da consciência e tudo isso converge para o autoconhecimento. Devo dizer que este canal não é novo, ele foi aberto há mais ou menos 3 anos. Eu tinha alguns vídeos já gravados, né? E acabei tirando, enfim, e decidi voltar agora com esse perfil repaginado. E nesse meio tempo que eu estive, né, que esse canal esteve adormecido, digamos assim, eu fui amadurecendo alguns conteúdos, agregando outros, e é por isso que agora esse perfil, né, ele tem como tema principal a numerologia quântica, e claro que a gente vai abordar números, mapas numerológicos, nós vamos abordar a física quântica, os aspectos, né, que eu acho que tem tudo a ver com a numerologia, e isso foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu no meio do caminho. Acredito, inclusive, que você não vai ver a numerologia abordada desta forma em qualquer outro canal, pelo menos eu desconheço, e é isso que fez, assim, que me deu esses insights, né, que de repente seria o momento ideal agora voltar, porque todos esses conhecimentos realmente, eles mudaram a forma, né, como eu abordava a numerologia, e é esse conhecimento que eu desejo transbordar aqui para vocês, para que vocês também possam aproveitar para o desenvolvimento pessoal, né, ou ao menos plantar uma sementinha, porque é assim que tudo começa, né? Assim começou comigo, né? E chega um momento da vida que a gente começa com os porquês, né? Por que as coisas estão do jeito que estão, porque eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter, né? E isso, a numerologia, mais do que qualquer outra coisa, me trouxe, né? Confirmou ao menos, e a gente aprende a se gostar, a gente aprende a se respeitar, a não mais tentar se encaixar, né? Aquele pensamento, aquela coisa que todo mundo faz e você tenta fazer para se sentir aprovado, e aí você se sente desconfortável, aí se você não faz, você também sente esse desconforto. Então acredito que o ser humano, ele precisa se libertar. Cada um tem um compromisso, cada um assumiu antes de vir para cá, assumiu um compromisso, fez um contrato, digamos assim, que ele teria que fazer alguns resgates, ele teria que passar por alguns desafios, e ele viria com muitos dons e habilidades que ele teria que colocar em ação, né, que ele teria que desenvolver, e foi uma das coisas assim que eu intuía, mas eu não tinha aquele... Foi uma das coisas que eu intuía, mas eu não tinha o respaldo, eu não tinha confirmação disso, e eu precisei disso, eu precisei desse conhecimento da numerologia e da física quântica para validar aquilo que já intuitivamente eu tinha dentro de mim. Só que eu negava porque eu queria, como todo mundo, né? Eu queria me encaixar. Eu quero que vocês se sintam à vontade para, inclusive, interagir comigo, colocar nos comentários, né, se vocês também não têm muitas vezes essa sensação, né, de que a gente fica o tempo todo tentando ser alguma coisa que a gente não é, e acabamos que a vida passa e a gente não fez o que a gente tinha se comprometido em fazer. A gente não desenvolve os nossos dons, a gente não prospera, né, em várias áreas, porque a gente tem crenças, a gente tem dores, a gente tem traumas, e muitas vezes nós nos apegamos a isso, a gente não se liberta nunca, a gente não se dá permissão para se desenvolver, né, para se mostrar para o mundo, para prosperar de todas as formas possíveis, né? Então a numerologia te dá isso, a expansão de consciência, né? A física quântica. O que é física quântica? Ela fala do campo eletromagnético, né? Então o campo eletromagnético é nada mais que as nossas ações, né? Ações, omissões, pensamentos, sentimentos, é o que o pessoal chama de aura muitas vezes, né? Então esse campo eletromagnético, ele sempre atuou durante todas as nossas encarnações, né? Então é esse combo, né? Essa informação que nós carregamos, né? E que hoje nós estamos aqui neste plano, trazemos essa carga, essa informação toda revelada através dos nossos números, da nossa data de nascimento e do nosso nome. Cada
letrinha do nosso nome tem um equivalente numérico. Então a gente faz todos esses cálculos, né, e chega num mapa, principalmente nos 6 números mais importantes do nosso mapa, né? Todos temos todos os números em nós. Isso é inerente em cada, né, em cada ser humano. Mas os números que estão lá no nosso mapa são aqueles que trazem as mensagens, falam do que a gente veio cumprir. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Né, vocês não se perguntam isso muitas vezes, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Né, e é isso que a numerologia traz. E esse entendimento, juntando a numerologia com a física quântica, eu entendi que a gente é um campo, a gente é uma energia, a gente é uma informação, a gente é um complexo com diversas informações, digamos assim, e essas informações pequenas ou grandes também, né, ao mesmo tempo são os números que falam sobre o nosso propósito de vida, né, como eu já falei, o que eu vim cumprir, como eu ajo, né, quais são os meus dons, afinal de contas, o que eu vim desenvolver aqui para eu prosperar na minha vida como um todo, profissão, né, quais são as minhas habilidades. Eu sempre soube que eu tinha habilidades, enfim, mas eu não acreditava nisso, até que eu vi meu mapa e eu disse, poxa vida, eu desperdicei anos da minha vida com atividades que tinham a ver com os meus números, mas que não me representavam tanto quanto o que eu estou fazendo hoje, de uns anos para cá, ou seja, eu vim para comunicar, eu vim para me relacionar, eu sou do elemento ar, basicamente, então é trabalhar o intelecto, é a comunicação, é ação, é desenvolvimento, enfim, né, é atividade, é pioneirismo, é tirar as pessoas, me tirar da caixa, ajudar as pessoas a saírem da caixinha, né, que deixa todo mundo preso a uma vida sem propósito, uma vida sem graça, né? Então, gente, é isso que acontece com a numerologia, é isso que ela faz com a gente, é isso que faz a física quântica. Eu juro para vocês, eu falo e me arrepio, porque isso tudo transforma a vida da gente de uma maneira que não tem explicação. Mas, enfim, a gente muda drasticamente, a gente muda muito, e quem dá um passo na expansão, em direção à sua expansão, ao entendimento, não volta mais para trás. Isso é a coisa mais incrível, você não precisa ter medo de avançar, porque o que você avançar, você não volta mais. Não tem mais como voltar, não tem mais como piorar. Muitas vezes, quando a gente começa no processo do autoconhecimento, acontecem as catarses, e as pessoas me perguntam, nossa, Márcia, mas parece que está tudo piorando. Não está piorando, você está limpando. Então, se você não deseja passar pela catarse, se você não quer, como a gente diz, fuçar lá naquele lugarzinho que dói, nas suas crenças, naquilo que a gente aprendeu, principalmente na infância, que vem dos pais, da família, da sociedade, da política, da religião, tudo aquilo que a gente, né, está, digamos assim, foi pré-concebido que era o certo, enfim, aquilo que a gente captou, na verdade, né, que cada um absorve as informações desses setores todos de uma maneira diferente. Então tem pessoas que têm, por exemplo, mapas maravilhosos e não conseguem sair, não conseguem deslanchar. Por quê? Porque as crenças, ela absorveu de uma maneira as crenças durante esse período onde a mente do ser humano está muito aberta, ela absorveu tanto aquilo que ela não tem dificuldade. Ela sequer se dá conta que ela está vivendo naquele looping, né? Aquela coisa que ela não consegue sair daquele lugar e ela nem percebe, né, que ela está presa assim, enfim. Então, gente, é isso que a gente vai tratar aqui, é isso que nós vamos... essa é a minha missão, sabe? Eu tenho o número 11, que é um número mestre, então ele fala disso, é inspirar, né, é do elemento ar, tinha que ser, né, porque libriana, aqui falando um pouco da astrologia, sou libriana com ascendente em gêmeos, ou seja, eu tenho muito elemento ar, e os meus números também falam disso, tenho muitos números do elemento ar, ou seja, é muita reflexão, pensamento filosófico, espiritual, enfim. Então, isso faz com que eu saiba que uma das minhas, né, um dos meus dons e uma das minhas missões aqui, meu propósito de vida, que é inspirar as pessoas no
próprio desenvolvimento, entre outras coisas, porque agora também vivo o número de missão 3, né, que fala muito de criatividade, então também tenho atividades paralelas, né, que podem parecer muito diferentes, mas na verdade elas se conectam, elas se completam. Digamos que aqui eu trato do mundo um pouquinho mais céu e naquele outro aspecto um pouco mais terra, mas tudo complementa um ser humano, só um espírito, né, encarnado, que tem várias facetas, como todos vocês, né, e estamos aqui para descobrir tudo isso juntos. Eu espero que eu consiga fazer isso. Eu sou uma pessoa bastante acessível, então se você tiver dúvidas pode colocar nos comentários, eu vou tentar responder a todos, né, que tiverem dúvidas, que precisem de ajuda, né, e encurtar o caminho, porque eu nesses últimos anos eu tenho estudado muito, eu tenho me fechado muito para a vida fora, para que eu pudesse me entender, para que eu pudesse deixar um legado, né, mas principalmente fazer o que eu tinha que fazer aqui, né, e eu sei que eu estou neste caminho e não tem nada que supere isso, não tem alegria maior. Então se eu puder ajudar você de alguma forma também, e a forma que eu encontrei é voltar para este canal, falar o que eu sei, o que eu aprendi, né, e colocar em prática, né, porque não adianta, gente, a teoria sem a prática não serve de nada, né? Então se você deseja vir aqui, procurar seu autoconhecimento, isso é ótimo, mas precisa entender que só de teoria não se vive, então é preciso arregaçar as mangas, é preciso estudar um pouquinho, é preciso ter paciência para ouvir vídeos longos, né, para, enfim, aprofundar, não só ficar no que eu falo aqui, né, procurar realmente estudar algumas literaturas, alguns livros eu pretendo passar para vocês também, que eu acho fundamentais para a nossa, né, para o nosso propósito de autoconhecimento, enfim, e a gente não precisa ler muitos livros na vida, não, a gente precisa ler os livros que transformem a nossa vida, porque ler muito, isso só é massagem do ego, né, do intelecto. A gente precisa ler livros que transformem, e eu li esses livros. Eu acho que eu li os livros mais importantes e sempre estou também procurando me aperfeiçoar. Eu não sei tudo, né, com certeza, eu sou uma aprendiz, feliz com aquilo que ela já aprendeu, e é por isso que eu estou aqui, quero que vocês também sejam mais felizes. Estamos vivendo um momento muito delicado na humanidade, eu sei que em qualquer momento a gente sempre falaria isso, mas realmente está num momento muito delicado, e a gente precisa ter respaldo, a gente precisa ter aonde encontrar um apoio, e este apoio, gente, ele está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, ele não está fora. Aquilo que a gente procura, o Deus, ele já está dentro de nós, ele já nos deu todos os recursos necessários para a gente seguir o nosso caminho. Nós temos todas as ferramentas possíveis e disponíveis para fazer o que a gente precisa fazer, ok? E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa desse aprendizado, desse conhecimento, para ficarmos firmes e fortes. Caso aconteça alguma coisa que possa nos atingir diretamente, enfim, então a gente precisa disso, e com certeza com esse conhecimento você terá esse reforço, né, esse ombro amigo que você sempre vai encontrar se você procurar o autoconhecimento. Porque está cada um aqui cuidando de si mesmo, por mais que você tenha seus familiares, que você tenha com quem dividir, no final das contas sempre será entre nós e a nossa consciência, ok? E se a gente puder ficar forte, isso vai fazer toda a diferença e, né, a gente vai conseguir enfrentar qualquer situação. Gente, é isso. Obrigada, né, por terem me ouvido. Se você, né, ainda não é inscrito, né, não tenho muitos inscritos neste momento, mas se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu comentário. Se quiser compartilhar com alguém que precisa também né, dessas informações que eu pretendo passar aqui, então compartilhe, e se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E eu espero, né, que a gente se encontre em breve no próximo vídeo, ok? Muito obrigada e até mais.